aleluia, Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória, aleluia, Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Marcos, capítulo 16. Evangelho reportado por Marcos, no capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz o título da palavra, a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido em uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado,
foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Prezada Irmandade, amigos, visitas, não conheço todos que estão aqui. Nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E se nós formos ler estes livros com os olhos da carne, são confusos às vezes para algumas pessoas. Mas se nós buscarmos a fazer como o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nelas nós vamos encontrar sobre o Senhor Jesus, que estudar é uma coisa, irmãos, examinar é outra coisa. Nós podemos só estudar, só ler, e nós podemos examinar. Uma pessoa que lê, eu posso ler isso aqui sem prestar atenção, todas as palavras com o pensamento lá do outro lado do mundo e não entender nada do que eu li. Agora, eu posso examinar, estudar, como o Senhor Jesus disse, examinai. O sinônimo de examinar pode ir lá no dicionário, estudar. Significa que eu vou pegar esse texto e vou atenciosamente, criteriosamente, com todo o meu intelecto envolvido naquele momento, naquela hora, naquele assunto. E isto é examinar. Ler somente não é suficiente. O Senhor Jesus não falou leia as Escrituras. Pode ler lá, o irmão vai encontrar que lá está a palavra examinai. Irmãos, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas vamos aqui, se nós formos no médico e chegar lá, no Brasil eles não têm esse costume, lá é bem mais diferente do que aqui, mas aqui nós vamos no médico, a enfermeira vem, ela tira a pressão, não é verdade? Ela coloca o estetoscópio, ela conta as batidas do coração, quando o médico vem ele faz tudo de novo. No Brasil eles não têm esse costume de fazer isso. Às vezes ele senta do outro lado de uma escrivaninha, nem toca na pessoa, você conversa com ele e ele escreve uma receita e te dá e você vai embora. Esse médico te examinou? Esse médico examinou? Ele ouviu o que você tinha para falar e achou alguma coisa lá e pronto, acabou e fez. Não é verdade? Agora, ele fez uma leitura do que você falou. Isso é muito comum nos médicos no Brasil. Ele faz uma leitura do que você falou. Agora o médico que sai de trás dessa escrivaninha, o estetoscópio dele, vem e coloca a mão em você, sente seu coração, sente a sua pulsação e faz os exames. Se ele percebe alguma coisa, ele manda fazer uma ressonância magnética, um exame de sangue. Esse médico, ele só fez uma leitura do que você falou, ele te examinou. Em qual médico você vai confiar mais? Eu tenho certeza que qualquer um de nós, com o nosso bom senso, vamos dizer, não, eu prefiro um médico, o que me examinou de fato. Então a palavra de Deus, irmãos, ela precisa de ser examinada. A gente ler simplesmente pelo fato de ler com o pensamento lá no mundo da lua, não faz efeito nenhum. E quando nós lemos, irmãos, e colocamos nas Escrituras a examinação, o Espírito Santo já começa a entrar em nós, porque é uma doutrina examinar a palavra de Deus, é um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não perguntou se a gente queria examinar a Bíblia, Ele mandou examinai. Nós como crente, testemunhados, seja quem for, se nós somos cristãos, nós temos por obrigação obedecer esse mandamento. E nós temos 4 que Deus se usou para escrever os evangelhos. Às vezes nós lemos uma coisa num evangelho e nós não examinamos o outro, examinamos um e não examinamos o outro. Irmãos, mas peraí, isso aqui não está dando certo com aquele. Irmãos, eu estou aqui atrás de uma tribuna. O irmão Humberto vai descrever este salão de culto.
Eu estou vendo um microfone, uma Bíblia na minha frente, um local de colocar a Bíblia, estou vendo uma porta branca, estou vendo uma caixa de som, estou vendo um Carlinho à minha direita, estou vendo a irmã Sonlai à minha esquerda, estou vendo uma irmã com uma criança no colo, e estou vendo um corredor aqui no meio. Eu vou pedir, se eu fosse pedir para a irmã que está segurando um bebê lá, ela está exatamente no mesmo lugar que eu estou. Como que ela vai descrever essa sala? Ela vai descrever, lá na frente tem uma tribuna. Eu descrevi que tinha uma porta branca. E estou vendo a porta branca. Não é isso? Ela vai descrever como o Carlinhos está sentado à esquerda. E eu falei que ele está à direita. Ela vai dizer que a irmã Sonlai está à direita. E eu falei que está à esquerda. Não é assim? Por quê? O Senhor deu pontos e ângulos diferentes para os 4 evangelistas para não perder nada do que ele fez. Para ficar perfeito. Um complementa o outro, um evangelho complementa o outro, quando nós examinamos pelo Espírito Santo. A confusão só vem na mente daqueles que não lê e tem os olhos da carne para criticar a palavra de Deus. Mas se nós, irmãos, hoje por aí eles ensinam coisas, irmãos, que não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus ensina. Mas nós aqui, irmãos, nunca podemos perder entre nós a guia, a essência, a inteligência do Espírito Santo que Deus colocou entre nós. Glória a Deus. Porque se nós perdermos isso, irmãos, acabou a graça de Deus. Virou casa de homens. E nós precisamos entender isso, irmão. Se pedisse ali para o irmão irmão Anderson, para ele descrever essa sala, ele vai descrever como o Carlinhos está à esquerda dele também, a irmã ali, que eu esqueci o nome dela, vai escrever que está à direita, e assim a gente vai. Mas estamos nós 4 aqui nessa sala falando, e todos vão falar que no meio tem um corredor. Todo o evangelho, o centro dele quem é? É Jesus Cristo dos 4. Glória a Deus. Nenhum foge disso. São 4 reportando o mesmo assunto de ponto e ângulo diferente, um completando o outro. Então, irmãos, vamos considerar nós sempre o privilégio que nós temos, irmãos, de ter sido trazido para essa graça gloriosa. O Senhor Jesus disse aqui assim para eles. Primeiro, o Senhor Jesus disse para eles, né? E indo esses anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda esses creram, aqueles que andou com o Senhor Jesus. Durante todo o ministério dele, ele disse: eu vou ressuscitar no 3º dia, vai acontecer isso e isso. Ele ressuscitou. A serva de Deus falou para eles, o que eles fizeram? Acreditando não. Aqui ele falou: e nem ainda estes creram. Santo Deus, aleluia. Olha, irmãos, paramos, irmãos, pelo Espírito Santo para entender o que estava acontecendo. O espírito da incredulidade começou entrando por aqueles que mais tinham que crer. Santo Deus. Agora imagine, irmão, que esse espírito de incredulidade, o que é que ele semeou à volta da terra? Ele conseguiu entrar em primeiro, irmãos, naqueles que não podiam passar pela incredulidade. Santo Deus, aleluia. E cada um de nós aqui, irmãos, vamos passar por momentos de incredulidade. Especialmente quando o Senhor está começando a fazer uma obra na nossa vida. A dúvida, é verdade, é mentira? Aí o Senhor veio e deu para eles um ensinamento. Vocês vão sair pelo mundo, seus incrédulos. Vocês que não creram, vocês vão sair e vão falar para o povo que eles têm que crer. Santo Deus. Primeiro ele fala: vocês não creem, vocês foram incrédulos. Vocês têm que crer. Não é isso aqui, ó? Nem estes creram. Aí ele vira para eles: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer? Aqueles que não creram, diz: você vai ter que falar para o povo que eles têm que crer. Santo Deus. Porque eles, irmãos, agora tiveram que crer novamente no Senhor Jesus ressuscitado. E agora eles vão ter que pregar o Senhor Jesus ressuscitado. E disse assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, tem alguma interpretação a ser feita aqui? Creu, vai ser salvo. Não creu, vai ser condenado.
Não tem meio termo de pregar a palavra de Santo Deus. Deus, glória a Não Deus. tem jeito de passar a mãozinha na cabeça, água com açúcar. O Senhor não passou água com açúcar. Santo A pessoa que recebeu o testemunho, nós, irmãos, se perdermos a nossa fé, nós vamos ser condenados. Está escrito aqui, não sou eu que escrevi, irmãos. Quando o Senhor dá a nós de pregar o Evangelho, como o Senhor Jesus falou aqui, tem que ser do jeito que Ele falou. Não pode ser, tadinho, coitadinho, cuidado com as palavras, não. Lê isso aqui, foi Jesus que falou. Se você não crer, você vai ser condenado. Não sou eu que estou falando, não. Eu amo a tua alma, você é meu irmão. Eu quero que você venha servir a Deus comigo. Eu quero que você vá para o céu comigo. Eu não quero que você vai ser condenado. Irmãos, não tenhamos medo nem vergonha de proclamar que somos cristãos, que servimos a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que é uma coisa que o Senhor colocou em mim. A primeira vez que o Senhor deu a graça de dar o testemunho, irmão, eu tinha 6 aninhos de idade, na escola, para o professor. Santo Meu primo, o professor, perguntou para ele que religião que ele era, e ele não conseguiu responder. E eu levantei e falei: é da congregação que está no Brasil, eu também sou. Glória a Respondi para o meu Deus. primo. E ele falou: não, você não é, porque seu pai, eu conheço seu pai é católico, mas minha mãe é crente. Glória a E ali eu Deus. expliquei: o culto é assim, 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 e comecei a explicar para ele como é que era o culto. Irmão, o Senhor disse que quem se envergonhar dele, ele se envergonhará de nós também. Glória a Deus, aleluia. Irmãos que têm vergonha de saudar com a paz de Deus na frente dos outros. Santo Deus, Irmãos, esse dia eu cheguei no aleluia. porteiro do prédio, eu estava conversando com o irmão, cheguei e falei: porteiro, paz Deus. Aí, ele não é crente, né? Eu voltei, falei: moço, olha, você me desculpa, eu te falei a paz de Deus, mas eu vou repetir: eu quero que Deus te dê muita paz para você. Glória a Deus, Nós aleluia. temos que ter um orgulho, não arrogância, orgulho da obra que Deus fez na nossa Glória a vida, de Deus, dizer que somos aleluia. crentes, que Deus salvou a nossa alma, que o Senhor trouxe nós para esse santo caminho. Glória a Deus. Nós não temos que esconder dos nossos amigos, nós não temos que esconder do nosso vizinho, nós não temos que esconder de ninguém, irmão. Nós estamos vivendo tempos que nós podemos falar que nós cremos em Deus. Glória a Deus. Esses dias me chamaram para um podcast desse mesmo lugar lá. Gente, irmão, empresário de São Paulo. E o moço fez uma pergunta para mim nessa entrevista. Ele falou assim para mim: Humberto, você é um homem de muita sorte. Eu falei: eu sou. Eu falei: porque eu creio em Deus. Essa é a minha sorte, é crer em Deus e que Ele tudo Glória a pode. Deus, aleluia. Irmãos, será que nós vamos negar o Senhor? Deus trabalha, opera, faz tudo por nós. E na hora de nós dizer sorte, irmão, a sorte nossa é ter Deus na nossa vida. Glória a Deus. Esse é, irmão, se nós não tivéssemos o Senhor na nossa Santo vida. Deus, aleluia. Irmãos, pregar o Evangelho, muitas vezes nós falamos: eu não tenho o dom de evangelizar. Nós acabamos de ler aqui que o Senhor Jesus mandou, Ele não deu o dom de evangelizar. Uma vez que nós cremos, nós temos, irmãos, a obrigação de orar a Deus: Senhor, abre a porta para mim dar o testemunho para o meu vizinho. Irmão, eu não sei quantas pessoas eu testemunhei, poucos obedeceram, mas muitos ouviram. Mas a palavra fala muito mesmo que não são todos que vão vir. Mas nós temos que dar o testemunho. Glória a Nós Deus. temos que dar, não podemos ter medo, não podemos ter vergonha de professar o Senhor na nossa vida. Glória a E Deus. diz assim, na hora que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, Ele não falou assim: esperar e receber o dom de evangelizar. Ele não falou isso. Não tem essa palavra aqui não. Ele não falou. Ele já falou: ides, nós cremos, nós já recebemos a ordem de Deus, a doutrina, o mandamento para nós pregarmos a palavra de Deus. Muita pregar, não, irmão, não é só no púlpito que se prega a palavra de Deus, não. As irmãs, a palavra de Deus não dá o direito das irmãs subir no púlpito para pregar, que é algo que Deus reservou para o homem, mas Deus deu o direito das irmãs pregarem a palavra de Deus para sua vizinha, para sua família, para os seus irmãos, pregar a palavra. As irmãs podem orar a Deus e falar: Senhor, eu desejo, Senhor, dar o testemunho, eu quero, Senhor, cumprir essa palavra do Senhor Jesus. Põe palavra de vida eterna na minha boca, e se é verdade você pregar a palavra para alguém e trazer aqui e servir a Deus. Glória a Deus, Eu me aleluia. lembro quando eu era cooperador de jovens lá em Tampa, um dia uma menininha perguntou para mim assim: eu oferecia a palavra para os meninos, né? E não oferecia para as meninas. Todo culto ela virou. Hoje ela é esposa do cooperador de jovens de Lourdes, a Zizi. Ela virou: Alberto, pois não, Zizi?
Por que o irmão oferece a palavra só para os meninos e para as meninas não? Não está certo isso não. Desse jeito, pode perguntar para ela se ela se lembra ainda. Eu falei, ô Zizi, se deixasse, minha filha, porque os meninos não é tão inteligentes igual as meninas não. Nós não somos não. Falei, a mulher foi feita depois, e Deus fez uma versão melhorada do homem. O homem veio primeiro. Falei, igual um carro, ele fez o primeiro, olha para o primeiro e o último, a diferença. O último é melhor que o primeiro, né? Então a mulher veio por último, Deus colocou coisas nas mulheres que não existe no homem. Aí o Senhor falou assim, olha, lá na sua casa, quem ficou grávida de você, seu pai ou sua mãe? Ah, minha mãe. Eu falei, seu pai nunca vai saber o que é ter uma gravidez. Seu pai nunca vai saber o que é sentir grávida, ter um ser humano crescendo dentro de você. Deus reservou isso para a mulher. O homem nunca vai saber o que é isso. Eu falei, pregar no púlpito que Deus reservou para os homens também. Glória a Deus. Tem uma coisa que é só de vocês e uma coisa que é só nossa também. Deus foi justo, né? Eu falei, vocês não podem pregar para as pessoas por aí, que um homem nunca vai saber o que é ter um bebê crescendo dentro de você, que é o dom da vida que Deus deu para a mulher. Ela falou, Deus abençoe, sentou, ficou toda feliz. Irmão, falei mentira para ela? Glória a Deus. Falei mentira? Irmão, dentro de casa, a maior resiliência sempre é nas esposas. Acaba o almoço, eu gosto de tirar um cochilo. A esposa vai lá, uma cozinha, faz, tem aquela energia que os homens não têm. Coisas que Deus reservou para as mulheres. Não quer dizer que os irmãos não tem que ajudar as esposas, não é isso que eu estou pregando, não. Nós temos a obrigação dentro de casa de ajudar, lavar. Pergunta para a Jaqueline. Faço minha parte, estou pregando e faço. Cozinho, lavo, faço tudo que precisa dentro de casa também. Não tem problema nenhum. Mas aqui, irmãos, para terminar a palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, o Senhor traz para pregar. Muitas vezes nós damos o testemunho para uma alma e às vezes nós mesmos nos tornamos impedimento para aquela alma obedecer. Nós não podemos passar na frente da palavra de Deus. Se nós temos alguma crença em nós, que nós praticamos em casa, que Deus pede para nós, nós não podemos impor nas almas testemunhadas. Para eles, o Senhor, nós só demos a palavra, que Deus vai operar na vida de cada um deles, porque tem coisas que Deus pede, irmãos, para mim, e não pede para o irmão Carlinhos, e vice-versa. Então nós a temos em pregar a palavra. O Senhor disse, pregai o evangelho. Ele não mandou pregar minha vida, Ele não mandou pregar meus costumes, Ele não mandou eu pregar o que eu penso, Ele mandou pregar o evangelho. O que eu penso, Deus pode me pedir coisa, eu posso estar pensando errado, e eu vou lá pregar o que eu estou pensando errado. Então vamos a ter, irmãos, em pregar o evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa, irmãos, que o Senhor abriu o entendimento um dia, porque eu fazia isso errado. Eu fazia. Um dia o Senhor, examinando as Escrituras, o Senhor abriu a minha mente. O Senhor dá de pregar isso aqui. Nessa noite o Senhor traz. Às vezes a gente fala para uma pessoa assim, olha, mas não obedece não, viu? Ó, você vai lá, você vai indo ver se você gosta, vai, mas não obedece. Pede sinal para Deus, pede isso, pede aquilo outro. Irmãos, não tem isso na palavra de Deus. Só duas coisas está escrito na palavra de Deus que a pessoa precisa para obedecer a Deus, estando ela com a vida em ordem diante da lei dos homens também. Só duas coisas. Ela ter recebido o dom de crer, porque o Senhor Jesus disse que crer é um dom, não é? Então, a palavra de Deus, que crer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todos. Aquele que crê. Quem crê é porque ele já recebeu o dom de crer. Se você der o testemunho para uma pessoa, ou eu, qualquer um de nós, que nós vamos perguntar para a pessoa, se ela falar do batismo, irmão, não podemos explicar o que é o batismo. Olha, você precisa de duas coisas para obedecer a Deus, se a tua vida está em ordem, legalmente, diante de Deus e da lei dos homens, se você é uma pessoa casada e não está vivendo amasiadamente. É crer. E a outra coisa é arrepender dos seus pecados, que Pedro. Se a pessoa se arrepende, se a pessoa diz, eu creio, glória a Deus, que se ela não crê, não pode batizar. É um mandamento, tem que crer. A pessoa não pode batizar sem crer. Não pode.
É o Senhor Jesus que falou: quem crer e for batizado. Antes de batizar tem que crer. Não é isso, irmão Carlinhos? Tem que crer. E Pedro escreveu, porque o Senhor Jesus disse: agora o Espírito Santo voltará e os guiará. Então o Senhor Jesus não ensinou tudo enquanto ele estava em vida. Porque Jesus não falou isso. Falou sim, através da boca de Pedro, de Paulo, de João. O Senhor falou, pelo Espírito Santo. Ele não falou enquanto em carne, mas falou em Espírito, que ele falou que aconteceria. Irmão, então duas perguntas que nós falamos para as pessoas, a vida dela estando em ordem. Você crê em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, na graça de creio? Você se arrepende dos seus pecados, da vida pecaminosa que você pode estar vivendo? Me arrependo. Então a pessoa já recebeu o que precisa para ser batizada. Não tem que pedir fogo para descer do céu. Um dia um irmão pediu, me contaram lá num país aqui da América Latina aqui, se aquele vulcão explodir da noite pro dia, é um sinal que eu peço a Deus para ser batizado. Irmão, isso não é coisa que se pede para Deus, como com um sinal de confirmação para ser batizado. E outras coisas que pedem, irmão, desnecessário essas coisas. A palavra de Deus diz, só precisa de duas coisas. Alguém pode dizer: mas eu pedi alguma coisa para o Senhor e Ele me deu. Pela falta de entendimento e misericórdia, Ele deu. Mas é o que está escrito na palavra? Não. Porque eu fiz lá no passado, pedi um sinal e Deus me deu um sinal que não era necessário, irmão. Agora eu vou impor em outros. Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu não sei se tem alguma alma testemunhada aqui. O Senhor o sabe. Mas o Senhor te diz nessa noite: você crê? Você se arrepende dos seus pecados? Se isso já aconteceu, você já está chamado para obedecer a Deus nas águas do Santo Batismo. Esse é o chamado. O chamado é crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Uma vez que a pessoa tem isso, ela já está chamada. Se ela não obedece, ela está em desobediência. Essa é a verdade das Escrituras. Essa é a verdade. Fora disso, irmão, é coisas que nós às vezes criamos e colocamos nas pessoas. Conheci um irmão que falava: não batiza, espera, dá um tempo, você tem certeza? Olha, você vai pecar, cuidado, irmão. Para terminar a palavra, quem de nós aqui temos uma garantia que nós não vamos pecar ou errar diante de Deus? Alguém tem essa garantia aqui? Eu estou garantido que não peco e não erro diante de Deus. Tem, irmão? Porque se as pessoas forem esperar ter essa garantia de que ela não vai errar, de que ela não vai pecar diante de Deus de alguma forma, palavras, obras, sentimentos ou pensamentos, irmão, essa garantia não existe. Sabe o que existe? A misericórdia de Deus para depois de batizados, quando nós errarmos por pensamento, palavras, obras, nós correr nos pés do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, confessar os nossos erros e pedir perdão e botar nossa vida em ordem na presença de Deus. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilhado na presença dele. Glória a Deus. E nós, irmãos, precisamos reconciliar com o Senhor todos os dias. Nós vamos dormir à noite, Senhor. Eu errei hoje, eu nem lembro que errei, mas tenho certeza que eu errei. Irmãos, erramos todos os dias. E nós temos que reconciliar com o Senhor toda noite antes de dormir. Porque podemos até não lembrar do erro que cometemos, mas o Senhor sabe. Irmãos, e se fazemos assim, a gente vai viver uma vida sem erros na presença de Deus, porque Ele vai perdoando todo dia. Se o Senhor Jesus ensinou: perdoai uns aos outros 70 vezes 7 por dia, será que Ele não pode nos perdoar também todos os dias? Glória a Deus. Se Ele pediu de nós, que somos homens, a perdoar um ao outro todo dia, será que Ele não nos perdoa todo dia? Não deixe Satanás falar o contrário no teu ouvido. Santo Deus. Não deixe Satanás te puxar para baixo. Glória a Deus. Todos os dias o Senhor te perdoa, Ele te promete. Porque Ele disse 70 vezes 7 por dia, cada pessoa que errar contra cada um de nós. Irmão, é impossível que uma única pessoa faça 490 erros contra mim em um dia só. Não é possível.
Então nós temos que perdoar todos os dias os nossos irmãos. Glória a E pedir Deus. ao Senhor que dê a eles de nos perdoar também. Glória a Deus. E será que o Senhor, nos ensinando a agir assim, não vai nos perdoar também? Não deixe o inimigo falar no teu ouvido que você não tem solução na presença de Deus, que os teus erros não podem ser perdoados, com exceção de blasfemar contra o Espírito Santo. Te diz o Senhor te diz: se estás arrependido, se estás aos meus pés, estás perdoado, te diz o Glória a Senhor. Deus. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém. Glória, Nos glória, agradecemos a glória. Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Cordeiro.